Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao canal Meu Momento com Deus. Nessa ocasião nós teremos o nosso tão precioso estudo guiado. O nosso momento diário, o nosso momento com Deus, em que nós nos demoramos alguns minutinhos estudando e refletindo a palavra de Deus. Esse momento é muito importante, porque nós estamos, de certo modo, já fechados durante todo esse trimestre no Evangelho de Marcos, estudando apenas o Evangelho de Marcos. E ali tirando, absorvendo todas as bênçãos que Papai do Céu deixou para mim e para você. Tem sido uma experiência maravilhosa. Nós chegamos à última semana desse estudo. Vamos encerrar nessa semana o trimestre, que é exatamente o contexto geral do Evangelho de Marcos. E se a gente olhar para trás, a gente vai ver que foi maravilhoso. Aprendemos muita coisa foi ensinada, revelada, muita coisa foi apreciada. E isso tudo graças a Deus. Porque não foi simplesmente o Davi, pessoa que vos fala, que passou aqui. Mas com certeza, e eu atribuo a pessoa do Espírito Santo, que falou ao meu coração, que falou ao seu coração. E louvado seja o nome de Deus, por termos à nossa disposição o Espírito Santo. Ele que nos ensina, Ele que nos apresenta, Ele que nos faz lembrar a palavra de Deus. Louvado seja Deus, tá certo? Se você não é inscrito no canal, aproveita, se inscreve, para que você não perca mais nenhum estudo guiado. Você deve estar se perguntando, Davi, quando acabar esse trimestre, quando acabar o estudo de Marcos, o que é que vai acontecer? Não vai ter mais estudo? Teremos sim estudo. Nós só não teremos esse estudo nesse formato por ocasião da volta de Jesus. Mas se Jesus não voltar ainda, nós iremos continuar assim estudando. Eu ainda não quero revelar qual será o tema da próxima lição, do próximo estudo guiado. Vou deixar para a sexta-feira, tá certo? Mas, enquanto não chega a sexta-feira, que você possa permanecer junto comigo até esse dia, tá certo? Deixe o seu gostei também para que esse estudo alcance outras pessoas que estão interessadas no estudo da Palavra de Deus. Recados dados, agora eu quero te convidar a fechar teus olhos para nós orarmos e logo em seguida entrarmos no estudo de introdução do estudo de sábado. Vamos orar então? Senhor Deus, estás nos céus, muito obrigado, Pai, por mais uma oportunidade de poder estudar a Tua Palavra. É maravilhoso, Pai, ter esse momento contigo, que o Senhor possa nos convencer por meio do Teu Santo Espírito todos os dias, a termos consciência, discernimento, para fazer a escolha certa, como estamos fazendo agora, de passar tempo contigo. Ah, Deus, como é bom. Que o Senhor nos ajude a ter prazer, a desenvolver alegria e contentamento nesses momentos. Perdoa os nossos pecados, Pai. Dá-nos a Tua paz, dá-nos a Tua alegria, dá-nos fé para continuar buscando o Senhor, acreditando na Tua palavra e vivendo segundo o Teu mandar. Nós pedimos isso no nome forte e santo do Teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém. Pois muito bem, última semana, sei que está dando já um gostinho de saudade. O nosso tema para hoje, sábado, dia 21 de setembro, é o Senhor ressuscitado. E chegamos ao desfecho maravilhoso. Semana passada nós vimos que Jesus ele foi julgado e foi crucificado por meio da condenação ali de Pôncio Pilatos. Morreu, verteu a sua vida em sacrifício por mim e por você. Nessa semana, nós vamos ver que a história de Jesus não terminou com a sua morte. Não foi na morte que o ministério dele encerrou, mas sim com a ressurreição. E esse será o tema central durante toda a semana. O que aconteceu, o que foi apresentado, quais são as lições, os benefícios, as bênçãos que o nosso Pai deixou registrado no momento da ressurreição de Jesus. Bom, o verso para memorizar está aqui em Marcos capítulo 16, verso 6, que diz assim, não tenham medo, disse ele. Vocês estão procurando Jesus, o Nazareno, que foi crucificado. Ele ressuscitou. Não está aqui. Vejam o lugar onde o haviam posto. Esse é um texto maravilhoso. O contexto desse verso nós vamos meditar de forma mais aprofundada em um dos dias da semana, mas só em refletir nele, a gente sabe que aqui é o anjo trazendo uma resposta à inquietação que estava nos corações das mulheres que foram até o túmulo de Jesus
com o propósito de finalizar o processo ali de embalsamento. Elas achavam que iriam encontrar ali o túmulo fechado, que teriam até mesmo dificuldade para abrir a sepultura ali. Elas estavam até se questionando como é que nós vamos remover aquela pedra, nós mulheres, como é que a gente vai lidar com essa situação? E quando elas chegam lá, elas se deparam com uma cena, podemos dizer assim, chocante. O túmulo já estava aberto e Jesus não estava mais lá dentro. Encontraram um homem vestido de branco que proferiu essas palavras: não tenham medo. O Jesus, o Nazareno, a quem vocês procuram, ressuscitou. Louvado seja o nome de Deus, porque Jesus ressuscitou. Quando eu vejo esse verso, eu me lembro do outro verso que também está na Bíblia, que diz o seguinte: se Jesus não tivesse ressuscitado, vã seria a nossa fé. Mas é porque Jesus ressuscitou que nós temos a convicção, a certeza de que todas as outras promessas irão acontecer. Porque ele sempre repetiu aos seus discípulos: eu vou morrer, mas não se preocupa, porque eu vou ressuscitar. E isso é uma bênção, isso é maravilhoso para nós que somos seus filhos. Eu separei aqui alguns pontos do nosso estudo da introdução. E o primeiro ponto diz assim: a crucifixão de Jesus foi como um toque fúnebre para as esperanças e a fé dos discípulos. Olha, se coloca agora no lugar dos discípulos. Nós vimos que durante os estudos passados da lição, os discípulos nutriam ali uma sensação de que Jesus iria ser o próximo rei, que Jesus iria restaurar a honra de Israel perante as outras nações, que Jesus iria à guerra contra os romanos e iria vencer com os seus poderes sobrenaturais, que não tinha ninguém que pudesse se opor àquele que poderia multiplicar pães, ou seja, sanar uma das necessidades mais básicas, que é a fome. Ou seja, os discípulos nutriam dentro deles uma visão deturpada da missão de Jesus. E ao se depararem com a morte de Jesus, eles agora estavam passando por uma realidade completamente inesperada, por mais que tivesse sido avisada, por mais que tivesse sido alertada. Os discípulos não tinham dado ouvidos aos anúncios de Jesus, aos avisos de Jesus. E aqui fica uma lição muito importante para mim e para você. Às vezes a gente acha que por ser cristão, por estar buscando a palavra de Deus todos os dias, por ter o estudo guiado, a gente vai estar imune a algumas adversidades desse mundo mal. Que a gente vai simplesmente gozar das coisas boas desse mundo e que nada de ruim vai nos acontecer. Infelizmente, nós temos que lembrar do verso dizendo: nesse mundo vocês vão passar por aflição, mas tenham bom ânimo, porque eu, Jesus, venci o mundo. Ou seja, enquanto nós estivermos nesse mundo, nós vamos sim enfrentar alguns reveses. Faz parte da vida, faz parte dessa realidade, desse contexto impregnado pelo pecado. Mas que a gente não deposita as nossas esperanças no agora, mas sim no amanhã por vir, no amanhã da esperança, no amanhã da ressurreição, no amanhã da presença de Jesus. Um outro ponto que eu destaquei diz assim, em Marcos 16, que inclusive vai ser o capítulo final do Evangelho de Marcos, será o capítulo abordado durante toda essa semana, é o último capítulo desse Evangelho. Estudaremos o que aconteceu após a morte de Jesus. Em primeiro lugar, veremos o momento de sua ressurreição e por que as mulheres foram ao túmulo naquela manhã de domingo. Esse assunto ele é um pouco difícil, né, de ser abordado pelos sabatistas. Né? Por quê? Porque o pessoal que observam a guarda do domingo, o primeiro dia da semana, se utiliza muito desse contexto para dizer que agora o dia de guarda é o domingo. Por quê? Em honra, né, em celebração à ressurreição de Jesus. O problema é que quando nós nos deparamos com essa cena, até então, e durante todo o contexto bíblico, a gente não vai encontrar nenhuma menção dizendo que houve mudança, dizendo que houve transferência de observância. Não. A gente vê de forma bem explícita que o próprio Jesus, por ocasião de sua morte, descansou no sábado. E no primeiro dia da semana, no domingo, ali na madrugada do domingo, ele ressuscitou para voltar às atividades. A gente às vezes fica um pouco pisando em falso quando entra nesse assunto, exatamente pela forma deturpada
que algumas denominações têm se utilizado desse contexto. Um outro contexto também muito famoso que as pessoas buscam encaixar é exatamente no contexto que Paulo fala que os cristãos eles se reuniam no primeiro dia da semana, que no caso era o domingo e é o domingo, né? Mas que isso também não tem base nenhuma, nem significado nenhum para dizer que o dia de observância passou a ser o domingo, né? Ou seja, era apenas uma ocasião a mais em que as pessoas se reuniam para adorar a Deus. Ou seja, além de ter o sábado, as pessoas tinham tanto prazer em adorar, em cultuar, em reverenciar e reconhecer a soberania de Deus, que eles também escolheram outro dia, né, da semana ali para poder buscar a presença de Deus e estar em comunidade com os irmãos, que no caso foi o primeiro dia da semana. Isso não anula em nada a observância do sábado, tá certo? Um outro ponto, em segundo lugar, estudaremos os primeiros versos de Marcos 16, ligando o texto a um tema que permeia o livro, ou seja, nós vamos analisar os primeiros versos ali do capítulo 16, em que as mulheres elas vão até o túmulo de Jesus e ali se deparam com aquela cena, e vamos ver, né, uma verdade que está presente em todo o Evangelho de Marcos. Isso vai ficar para o estudo da semana. Em terceiro lugar, encerrando a semana, encaminharemos o restante de Marcos 16 e consideraremos a missão que o capítulo coloca diante de nós, que é exatamente o momento em que Jesus comissiona os seus discípulos a ir perante todo mundo. Fazer o que, Davi? Pregar as boas novas. Pregar que o salário do pecado, o preço do pecado foi pago e que a graça está acessível, disponível para todas as pessoas do mundo. Essa notícia deveria ser difundida, deveria ser espalhada. E é exatamente isso que eu estou procurando fazer por meio desse canal. Quem sabe você também não faz isso também de alguma outra forma. Seja no canal do YouTube, seja por meio de um stories no WhatsApp, seja por meio de uma mensagem enviada, de uma oração feita em público, seja de alguma forma. As boas novas precisam ser anunciadas. E quem deve anunciar? São os anjos do céu? Não. É eu e você. Essa é a nossa responsabilidade. Essa é a missão, a grande missão que o nosso Jesus delegou para cada um de nós. Que nós possamos cumpri-la com todo afinco, com todo amor. Chegamos ao fim do nosso estudo guiado. Hoje foi apenas a introdução. Durante a semana a gente vai se demorar um pouquinho mais nesses assuntos, vai ter mais aprendizado. O Papai do Céu vai mostrar muitas e muitas coisas. E por isso eu estendo mais uma vez o convite. Vem todos os dias. Fortalece esse compromisso. Não perde nenhum dia. Comparece. Porque Papai do Céu não quer falar apenas para o Davi. Ele quer falar também para você que está aí do outro lado. Ele quer te abençoar. Tá bom? É isso. Até a próxima e tchau, tchau.